Rádio Pauta Gospel e a sua rede PG de comunicação. Atenção, ouvinte, acompanhe a Rádio Pauta Gospel no YouTube. Muitas mensagens que edificam a vida. E também assista nossa programação. Se inscreva, deixe o like no nosso canal no YouTube. Rádio Pauta Gospel, levando Jesus até você. No YouTube também. Baixe agora nosso aplicativo Rádio Pauta Gospel no Play Store e ouça nossa programação onde você estiver. Curta nossas redes sociais. Facebook, www.facebook.com/Rádio Pauta Gospel e também nosso Instagram, @Pauta Gospel PB e nosso Twitter, @Pauta Gospel. Rádio Pauta Gospel, a rádio da família. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Acesse www.pautagospelpb.com.br e fique por dentro de toda a programação e também informado com as notícias e interaja pelo nosso chat e mural de recados e muito mais. www.pautagospelpb.com.br, o site da rádio que mais cresce no segmento gospel. Forma a rede de rádio na transmissão ao vivo pela internet. Você está na melhor conexão da sua rádio. Rádio Pauta Gospel, Rede PG Pregação, Rede PG Campina Grande, Rede PG Bonito de Santa Fé, Rádio AD News, Web Rádio Shalom, Rádio Deus é Fiel, Difusora FM, Rádio Mensageiros do Rei, Rádio Getsemane, Rádio Evangeliza e Capuí, Rádio Jesus está voltando, todas unidas em uma só sintonia, levando Jesus até você. Atenção para o top em 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. A partir de agora, na sua rádio, programa EBD Online. Momento onde iremos aprender a palavra de Deus através da lição da nossa escola bíblica dominical. No ar, programa EBD Online. Que legal! Oh, que momento sem igual. Cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Francisco Andrade. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos felizes de poder participar de mais um estudo bíblico, né? Mais um programa EBD Online, e para a glória de Deus, a honra e o privilégio de estar com meu amigo, o irmão Alex Bruno, gente do nosso coração, e a todos vocês que sempre acompanham. Deus abençoe as vossas vidas e que vocês possam compartilhar para que outras pessoas venham
aprender mais um pouco da palavra de Deus, e isso é importante, irmãos, para o nosso crescimento espiritual. Deus abençoe e participe conosco em nome de Jesus. Você está com o irmão Alex Bruno. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Feliz por estar mais uma vez aqui, né, com meu amigo, presbítero Francisco Assis Andrade. É uma honra para mim, viu, presbítero? Amém, amém. Estar com o senhor. Privilégio. E eu creio que grandes coisas Deus vai fazer nesse dia. Amém? Amém. Programa EBD Online e o título da lição da semana. Meus amados irmãos, o título desta semana, né? Já nos encontramos na 10ª lição desse segundo trimestre, que tem como título: Nossa segurança vem de Deus. Agora no programa EBD Online, texto áureo. E o nosso texto áureo, ele vai dizer o seguinte: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas capítulo 12, versículo 15. Programa EBD Online, a verdade prática. Meus amados, a verdade prática, ela nos diz o seguinte: não podemos colocar nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Programa EBD Online. Agora, leitura bíblica em classe. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 27. E o 19 diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Todos. Juntos. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Glória a Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui nesta noite. Aleluia, onde iremos apresentar esta lição, este tema, este assunto, sabendo que a nossa segurança verdadeiramente vem de Deus. E se nós cuidarmos, aleluia, de nos adentrarmos,
atentarmos para a palavra de Deus e ver que Ele é o Deus que pode todas as coisas, certamente nós iremos descansar e confiar nele para que Ele venha agir em nosso favor e em nosso benefício. Deus eterno e santo, abençoa aqueles que estão ouvindo esta programação, aqueles que estão acompanhando este momento EBD, esse programa EBD Online, para o crescimento espiritual. Pai, nos ensina, usa o teu servo juntamente comigo, através do teu Espírito, daquilo que estudamos, para que outras pessoas possam também aprender a preciosa palavra de Deus. Pai de amor e bondade, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa EBD Online. Baixe agora nosso aplicativo Rádio Pauta Gospel no Play Store e ouça nossa programação onde você estiver. Francisco Andrade. Você está com o irmão Alex Bruno. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, vamos adentrar, Bruno, Amém, o nosso tema, né? E como sempre a gente faz, nós poderíamos também, antes de iniciarmos do primeiro ponto, fazer alusão, né, a introdução, né? O que é que o Senhor tem para trazer para nós sobre este tema, este assunto, né? Essa introdução sobre a nossa segurança vem de Deus. O que é que o comentarista quis trazer, né? E aqueles que estão ouvindo esta programação possa absorver antes de a gente adentrar para o primeiro ponto. Glória a Deus. amém. O nosso comentarista, ele sintetizou esse assunto com bastante ênfase e nós vamos abordar alguns objetivos da lição, que é contrastar, no caso fazer um contraste entre a riqueza do céu e a riqueza da terra, descrever também a idolatria ao dinheiro e demonstrar a quietude espiritual em Deus. No caso, você ser uma pessoa equilibrada na presença de Deus e esperar o tempo de Deus que vai chegar na vida do homem. Muitas vezes o homem corre tanto, né, presbítero? Luta tanto, tanto corre. E esses dias, por que essa aula hoje? Porque esses dias estão sendo assim. É verdade. Estão sendo difíceis. Estão sendo os dias difíceis, onde o homem ele corre. Eu creio que você, meu amado irmão, trazendo para um contexto que estamos vivendo hoje, a gente vê que a inflação deu uma subida, né? E isso vai ser tratado também aqui, porque afeta também a igreja. Com certeza. Mas a igreja, ela continua firme, porque a nossa segurança vem de Deus. Esse é o título da nossa lição. E Ele nunca vai deixar faltar nada na nossa mesa. Glória a Deus. E louvamos a Deus por isso, creio. Porque até aqui nos ajudou e tem nos ajudado o Senhor. E o comentarista ele vai destrinchar durante toda a aula, e a gente vai comentar, né, acompanhando a lição, sobre vários assuntos relevantes à questão dos bens materiais, de riqueza, de ansiedade, de galgar alguma coisa na terra ou galgar alguma coisa no céu. Que devemos dar prioridade. Então, é mais ou menos dentro dessa linha que vamos abordar nessa aula. E eu queria que você ficasse juntinho conosco para a gente aprender junto. Não é isso, presbítero Francisco? É verdade. Jamais, meus amados, nós devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, Bruno. Não. Sim, senhor. Nós devemos colocar a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Por que em Deus? Porque foi Ele que criou todas as coisas. Se nós estamos aqui nesse estúdio aqui da Pauta Gospel, meu querido irmão Bruno, foi porque Deus, Ele proporcionou, aleluia, enviar Deus para o mundo, para morrer em morte de cruz, para nos dar a vida eterna. E nós reconhecemos isso, irmãos. Nós somos muito pequenos, nós somos muito frágeis.
e dependemos unicamente do nosso Deus, meu querido irmão Bruno. É por esta razão que o comentarista, ele faz menção, né? No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, irmãos. E aqui, ao longo desta aula, a gente vai compreender bem direitinho que o dinheiro, ele faz parte da nossa vida. Agora, nós não devemos colocar o nosso coração, né? Jesus deixou bem claro isso. Inclusive, é bom a gente abordar esse ponto que o senhor está falando, porque tem gente que prega por aí que o dinheiro é maldição. E a gente vai aqui desmistificar isso. Exatamente. Certo? Depende de como você aplica o teu coração na questão dos bens, das finanças. Mas se você realmente for um servo de Deus, o dinheiro é uma consequência, né, presbítero? É verdade. E não é maldição. Ele vem, ele ajuda, é ele que mantém a obra, não é assim? Isso. Primeiramente Deus, claro, que é Deus quem dá a condição ao homem de levantar uma obra, de manter uma obra, de continuar, né? De sustentar, é tudo Deus que faz. Mas a moeda, o setor financeiro, né? Tem que existir para haver o quê? Senão nós não estaríamos aqui, não haveria um microfone, não haveria energia. Como é que pagam a energia? Como é? E a gente vai tratar tudo disso aqui, né, presbítero Francisco? Com certeza, com certeza. Até porque o dinheiro, irmãos, segundo o apóstolo Paulo, ele escrevendo lá a Timóteo, a seu filho na fé, ele vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz. Olha só, não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. E ele ainda diz mais que nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Então é preciso a gente tomar cuidado, muito cuidado mesmo na questão financeira, porque pode adentrar o quê? O cuidado com a avareza, o amor ao dinheiro, isso que a gente vai tratar ao longo desse tema, deste assunto. Louvado seja o nome do Senhor. Tendo em vista já, irmãos, essa introdução que nós trouxemos para os irmãos, nós iremos adentrar no primeiro ponto, onde vai falar riqueza do céu e riqueza da terra. Uma conciliação impossível. Já experimentamos o novo nascimento, irmãos. O comentarista, ele já entra, né, mostrando isso aí. Já experimentamos o novo nascimento. Somos nova criaturas em Cristo Jesus e não devemos novamente ser dominados pelas concupiscências. Olha só, dos nossos olhos, nem pela concupiscência do mundo. Isso está descrito lá em primeira carta, né? Lá em João, antes de Apocalipse, 1 de João, né? No capítulo 2, o versículo 16, e no versículo 17 vai dizer o quê? No versículo 17 vai dizer assim, o 16 diz, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não vem do Pai, mas do mundo. Mas, para eu não dizer errado, irmão, é melhor a gente ler, né, Bruno? Para a gente não falhar Olha só o que é que já o ensinamento já traz para a gente, Bruno, nesse primeiro ponto, o versículo 17 da primeira carta de João, capítulo 2, glória a Jesus, versículo 17, chegou, olha só, irmão, deu um branco aqui, eu sei de qual é esse versículo, mas tem hora que dá um branco, viu, irmão? Isso é normal. Diz assim, e o mundo, olha aí, quando o apóstolo e o comentarista está trazendo esse assunto aqui, ele está se referindo, irmãos, os prazeres do mundo, né? O que o mundo oferece, que aos olhos humanos é bom. Mas ele diz aqui no versículo 17, ele diz, e o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece ou permanecerá para sempre. Então a gente já começa, dentro desse subponto, Bruno, compreender o que o comentarista está trazendo para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus também
passou pelo processo de tentação, lá em Mateus 4, a gente vai ver, a partir do versículo 1 até o versículo 11, foi o oferecimento do reino deste mundo. Ora, a gente começa a compreender aqui também. Se a gente for olhar, o diabo, irmão, o inimigo, ele é sagaz, ele não tem nada desse mundo não, a não ser o sistema, né? O mundo em si é governado por ele, porque a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então a gente começa a ver que naquele diálogo que Jesus teve com o inimigo, ele ofereceu tudo para Jesus. E Jesus disse o quê? Rejeitou tal proposta de imediato, pois o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, estava nas coisas, não estava nas coisas deste mundo, não. Ele sabia o que devia adorar, né? Ou seja, a verdadeira adoração, né, ao Deus. E o crente, irmãos, ele também precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens e servir a Deus e a Mamon. Não tem condição. Ou você é, ou você não é. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Você não vai estar nesse meio termo, meu querido irmão Bruno. O que é que o senhor tem a acrescentar nesse primeiro ponto para nós? É verdade, viu, presbítero? Quando o senhor iniciou sua fala, o senhor tratou de uma conciliação impossível. E o que é conciliação? É juntar as duas coisas, conseguir unir duas coisas, mas é impossível juntar as riquezas dos céus com a riqueza da terra. Por quê? Porque as coisas de Deus são santas. Isso. As coisas de Deus são diferenciadas. E quando o comentarista ele vem tratar isso aqui, e o senhor abordou que o comentarista escreveu e descreveu, né, a passagem de Mateus capítulo 4 a respeito da tentação de Jesus, e é bastante enfático quando o diabo, Satanás, o adversário das nossas almas, ele tenta persuadir o próprio Deus. Exatamente. Tenta persuadir Jesus, o Filho de Deus encarnado. E a gente vê que o que é que ele vem a oferecer? Coisas terrenas. Reino, te darei o reino. Então, são coisas que o homem, com os olhos humanos, olhando com o olhar natural, humano, ele vai se encantar. Mas se você estiver purificado, debaixo do sangue do Cordeiro, em sintonia com os céus, é diferente. É diferente. A visão é outra. Então é isso que o comentarista quer dizer. Por quê? Porque esse oferecimento é um tipo de adoração, presbítero Francisco. Isso. A partir do momento que você começa a mudar o foco de olhar para Jesus, a Bíblia diz que discrimina e denomina como pecado. Errar o alvo. Errar o alvo, exatamente. Então você peca quando para de olhar para Jesus e olha para outra visão, outra coisa, buscando as coisas desse mundo, você começa a pecar. O seu coração começa a se voltar para outro lado. E então começa a se desviar dos caminhos do Senhor. E aí... Então o evangelista João, ele estava coberto de razão quando ele disse: o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre, né? Então, ele desse foi bem jeito. Preciso, né, nesta carta, né? Verdade. Glória a Jesus. E essa direção que o crente tem que ter, essa visão, esse olhar, se eu disser que naturalmente é fácil, não. Você tem que estar cingido, tem que estar na presença, tem que estar em oração, tem que estar buscando, tem que estar na palavra, porque as tentações vêm, as investidas vêm. Quantos e quantos ministérios corrompidos, quantas e quantas pessoas que caíram por conta de bens materiais, né? Por conta de grandes obras, mas obras humanas, obras de homens, não é obra de Deus, que são oferecidas. Então, assim, o crente ele tem que estar
na presença de Deus olhando para Jesus. Se ele não tiver com essa consciência, ele vai começar a adorar outros deuses. É isso que o comentarista ele vai dizer. Não adore a Mamon. Onde é que está o teu coração? Isso. Em que você está investindo o teu tempo? Eu sempre me faço uma pergunta, presbítero Francisco, a questão do meu dia. E pense numa coisa difícil. O dia tem 24 horas e você não dá esse tempo determinado a Deus, de 2 horas e 40 minutos. É muito difícil. É verdade. É difícil. É verdade. Literalmente, pontualmente, é difícil. Porque os dias parece que estão se exprimindo. O tempo está se esvaindo. Eu não sei se abreviando. Está se abreviando. São coisas que estão acontecendo que outrora a gente não via. Mas louvamos a Deus por isso. Isso é a prova que Jesus já está voltando. Louvamos a Deus porque é cumprimento da palavra. E dentro do que o senhor falou, eu achei interessante a leitura em classe, irmãos. Essa leitura, o assunto está todinho aqui dentro dessa leitura. Isso. Quando ele diz, não ajuntei tesouro do céu, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Observe, irmãos, onde os ladrões minam e roubam. Aí Jesus diz, mas juntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. E o Senhor falou muito bem. E como é que a gente consegue isso? É através da palavra, é através da oração, é através do jejum, é através da meditação, é através da sua vida de comunhão e temor e obediência e sinceridade. E verdade é o Deus que você e eu serve, irmão. Sendo assim, nós estamos juntando tesouro nos céus. Glória a Jesus. E voltando para o ponto onde nós estamos estudando, né? A gente falou, né, que Deus, ou você vai agradar ao homem ou vai agradar a Deus, né? Você não pode servir aos dois senhores, né? E nesse corações, irmãos, se não estiverem purificados, se os nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, né, andaremos em direção oposta a Deus. Então não é isso que Deus quer, né? A gente vai observar, irmãos, que o dinheiro, eu queria até ler, Bruno, esse assunto, a gente lá na frente vai falar, mas eu quero fazer menção do que o apóstolo Paulo falou, glória a Jesus, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, a gente vai degustar esse texto, pois ele é de grande importância para o que estamos estudando, irmãos. Paulo, olha só o que é que Paulo, aqui tem um ensinamento maravilhoso. No versículo 9, Paulo diz, escrevendo a Timóteo, mas os que querem ser ricos, eles caem, irmãos, em tentação, olha aí, e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Mas Deus não quer isso para nós, não. Aí ele começa a citar, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessas cobiças, olha só, alguns, Bruno, se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Quantos, irmãos, foram engoldados pelo dinheiro, pelo amor ao dinheiro, na verdade, e não souberam administrar, não tiveram o coração voltado para Deus, para que Ele desse a graça e a sabedoria para administrar, e ficaram presos ali, e o inimigo, de qualquer forma, ele começou a envolvê-lo na sua vontade, e ele deixou até mesmo muitas vezes de servir a Deus, e quando serve, diz, não, mas agora o dinheiro ele faz parte mas não é assim. O irmão Bruno, ele colocou muito bem, nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas que se prevalecem disso
e muitas vezes quer até se aproveitar, Bruno. E a gente sabe, né, não vamos entrar em detalhe, mas a gente sabe que existe igrejas que ela tenta fazer uma lavagem cerebral na mente do ouvinte, daquela pessoa que vamos dizer assim, que é membro, para que ela venha se envolver naquilo e que na verdade não é nada do que Jesus ensinou. Então é um ponto, é um cuidado muito importante. E segura aí que eu sei que o senhor está aí para falar, mas olha só o que é que diz o versículo 10, né? Eu falei, né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e alguns se desviaram da fé e se transpassaram com muitas dores. Aí no 11 diz, mas tu, olha aí, era isso que eu queria trazer para os irmãos que estão acompanhando. Ele diz assim, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, Bruno, olha aí. Olha só o que o apóstolo Paulo está trazendo, irmãos. Ele diz, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade e a paciência e a mansidão. Então a gente vê aqui um texto, e ainda tem mais coisa, mas eu sei que o nosso querido irmão Bruno vai trazer mais algo aí para dar mais ênfase ao que nós estamos falando, e depois a gente vai fechar esse primeiro ponto em nome de Jesus. Pronto. Dentro desse contexto que o senhor comentou agora, é bastante interessante que o salmista, ele escrevendo aqui em Salmos capítulo 20, Salmos 20, verso 7, diz assim, ó, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Dentro desse contexto, meus amados irmãos, é abordando a confiança em Deus. É não confiar no que você tem. Não confiar nas coisas que você pode adquirir. E não colocar a sua confiança, sua sustentação naquilo. O seu alicerce é o Senhor. Tem que estar no Senhor. Então, é isso que esse primeiro ponto ele vem fechar, a proposta de não conciliar as coisas dos céus com as coisas da terra, porque não se unem. Isso. É a questão dos tesouros. O que está guardado para nós, presbítero, é muito maior. Se a gente vê no livro de Apocalipse, a gente sabe que o livro de Apocalipse é um livro que ele é muito... além de ser escatológico, né? Ter um tempo tanto para hoje quanto para ontem e quanto para o futuro, ele é um livro que tem muitos simbolismos, e a gente vai ver quando, e eu creio que isso não seja simbólico, simbolize sim a glória de Deus, ruas de ouro, muros de cristais. Todo esse simbolismo, tudo isso está preparado, simboliza a glória de Deus, é verdade. Para que o homem venha entender quão grandes são os tesouros guardados para nós. Não é assim, presbítero? Verdade, desse jeito. E louvamos a Deus por isso, porque essa oportunidade é facultada a todos aqueles que creem. Se você crê e permanecer até o fim, você vai desfrutar desses tão grandes tesouros que estão preparados para nós. Com certeza. O profeta Jeremias, irmãos, ele cita um texto que vai encaixar no que o salmista também fala, né? Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós fazemos menção. Olha só o que é que Jeremias diz no capítulo 17, versículo 5, ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne do seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Olha aí. É verdade. Então, esse maldito homem, irmãos, é aquele que confia na sua capacidade, no seu recurso humano. E se nós não colocarmos a nossa capacidade em Deus, irmãos, nós estamos acabados, Bruno. A gente pode até fazer menção de alguns personagens bíblicos que tiveram tudo para dar certo, mas deu errado. Isso. Né? É errado em que sentido?
Começou com a humildade, com a singeleza. A gente vê o exemplo de Saul, escolhido por Deus para ser rei de Israel. Mas lá na frente, Saul se engrandece pela sua posição, pelo seu posicionamento, pelo que ele é na terra, e se achando até melhor do que Deus, eu creio, pelo seu posicionamento, pelas suas atitudes, dizendo que queria agradar a Deus, mas na realidade era para agradar o seu próprio ego, e se desviou do caminho de Deus. E a gente vê o preço que foi isso, né, presbítero Francisco? É verdade, é verdade. É desse jeito. Em contrapartida, vemos homens que vieram da realeza, mas que foram para um cativeiro, mas continuaram na posição de crentes. Continuaram esperando os tesouros dos céus. Daniel é um exemplo. Né, isso, presbítero Francisco? Isso, Daniel, com certeza. Um homem que era da realeza. Fazia parte da realeza de Israel. Mas foi levado cativo. Mas nem por isso ele se dobrou. Nem por isso ele se rendeu. Se contaminou. Não. Se contaminou. Então, assim, são exemplos que a gente pode trazer de quem escolhe os tesouros certos. Isso. Qual é o tesouro que eu posso escolher hoje? O que é que você pode escolher hoje para você? Então fica essa pergunta. Escolha o tesouro certo. E as demais coisas serão acrescentadas. Exatamente. Né? Muito bem, glória a Jesus. Jesus, irmãos, ele não aprovou a posição dos fariseus e escribas em relação ao dinheiro. Ele não aprovou. Eles davam muita ênfase aos bens materiais, Bruno. E isso não é bom, né? Tem pessoas que acham por dar muito dinheiro, muita oferta, sabe? Acha que tá... Não, ele não tá reservando tesouro no céu, não, irmão. Fazendo assim, se ele tem condições de fazer, faça. Mas ele pode ter consciência que isso não vai fazer com que ele junte tesouro no céu, não. De maneira nenhuma. E os escribas, os fariseus, eles pensavam desta forma. E o mestre mostrou, né, que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossa atividade e conduta, não. Olha aí. Olha só o que o comentarista coloca, Bruno. Desse jeito. Eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça. Olha só, irmão. Olha que coisa linda o comentarista ele coloca aqui. Pelas ferrugens. E os ladrões podem vir roubarem. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra de bolsa de valores. Um sócio desonesto ou por meio de golpes. Segundo Jesus, irmãos, o crente deve ajuntar tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Jesus estava dizendo, irmãos, aos nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, conforme afirmou o patriarca Jó: no sair do mundo, né, no sair do ventre da minha mãe, e não voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Paulo, ele dá ênfase ao que Jó diz, lá no capítulo 6 da primeira carta de Paulo ao seu filho na fé, a Timóteo. Lá no capítulo 6, versículo 7, ele diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Então, Paulo, ele faz uma ligação entre o que Jó disse e o que ele está afirmando para o seu filho na fé. Então, veja a importância, irmãos. Então, Bruno, esse segundo ponto, ele vai clarear mais a nossa mente, aonde nós devemos juntar tesouro no céu. O que a gente falou no início, o senhor falou, através da oração, eu confirmei aqui, através do jejum, da palavra, uma vida sincera, verdadeira. Você fazendo assim, você está juntando o seu tesouro nos céus, que nem o ladrão rouba, nem a traça vai lá minar, não, de jeito nenhum, não.
Amém? Amém. É verdade. O interessante, quando o senhor tocou na questão dos fariseus, isso me remete ao povo judeu. Já me veio à memória a nação judaica. Isso. E lembrando que todo judeu ele tem essa visão até hoje. O judeu que não for bem sucedido, for rico, tiver bens, ele é amaldiçoado. A visão é essa. É como se ele tivesse uma maldição sobre ele. Já dentro do evangelho, né, na dispensação da graça, é totalmente diferente. Isso. A riqueza não é sinônimo de espiritualidade, de que Deus está comigo, ou algo parecido, ou que eu, sendo uma pessoa que não tenho condições financeiras, não é porque Deus não está comigo. Eu queria até colocar duas palavras que elas parecem iguais, mas são muito diferentes. Uma é a riqueza, que eu acabei de falar, e outra é prosperidade. Prosperidade é diferente de riqueza. A pessoa próspera não é que ela seja só rica em bens materiais. Ela pode ser próspera e não ter dinheiro, mas ela pode ser próspera em tudo que colocar a mão, ela ali produz. Isso me fez lembrar de José. Deus abençoou a vida de José poderosamente. Pode continuar. Só me lembrei da história de José. É verdade. E a gente vê que a prosperidade em si é Deus abrindo os caminhos, mostrando, é Deus sustentando, é Deus guiando, é Deus orientando, sabe, presbítero Francisco? Com certeza. Ser próspero é tipo, essa terra aqui, ela chega alguém e diz, olha, essa terra não dá fruto, não plante aqui. Eu acho que, inclusive, eu assisti um filme, eu não sei se o senhor já assistiu, O Fazendeiro. É muito interessante esse filme. Ele plantou, ele era um fazendeiro, não era crente e aceitou Jesus no meio da caminhada aí da vida, né? E era muito grosso, o homem era grosso. Mas o que eu louvo a Deus e o que me deixou mais assim interessante, chama a minha atenção naquele filme, é que aquele homem comprou uma terra, mas estava quebrando, estava indo à falência, não tinha mais recurso nenhum. E ele começou a orar a Deus e pedir a Deus orientação para saber como era que ele deveria. Que ele vivia da plantação. Isso que nós devemos fazer. Aí Deus disse que era para ele plantar batata numa terra que não dava para plantar batata. E todos os fazendeiros ao redor dele disseram, meu amigo... Mas Deus não disse? Não plante, você vai perder. Aí Deus disse, plante. Ele confiou em quem? Olha aí. Em Deus. Plantou e foi uma das maiores safras daquele lugar. Olha só que coisa linda. Deus foi abundante. Isso foi fato real. Isso foi real. Isso foi lá para o lado da África. E é interessante como Deus trabalha. Então, assim, prosperidade é diferente de riqueza. Isso. Você ser próspero, você ter prosperidade dentro da tua família. Tem coisa melhor, presbítero? Tem. Que vale o dinheiro, se você não tem felicidade dentro do teu lar. Olha, não é isso? Existem muitos textos na Bíblia que ela conduz a gente à veracidade, à sinceridade. E um dos textos que eu acho mais lindo, que Jesus disse no Sermão do Monte, ele está também inserido nesse contexto que nós estamos falando, Bruno. Lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o que eu aprendo com isso é que se você anda em retidão, em verdade, e se você tem confiança e segurança em Deus, irmãos, e busca verdadeiramente a Ele, as bênçãos, ela vai lhe acompanhar, ela vai chegar até você sem você fazer dificuldade nenhuma. Pelo simples fato de você estar adorando e buscando a Deus em primeiro lugar. E o interessante é que a palavra que o senhor usou agora sobre prosperidade foi, o senhor usou? A bênção. A bênção. A gente deixar bem claro e colocar
enfatizar que essa bênção que vai e corre atrás de nós, ela não se denomina, porque quando se prega o evangelho por aí, em muitos lugares, pregam como se essa bênção fosse uma bênção só financeira, só do lado financeiro, de dinheiro, olhando para essa área de bens materiais. E essas bênçãos são muito mais, são muito maiores, né, presbítero? Isso. Só a maior bênção que o crente ele tem guardado é a salvação em Cristo Jesus. Isso. Essa daí, se você vigiar até o fim, ninguém toma de você. Se você estiver debaixo da potente mão de Deus, ninguém toma isso que foi lhe dado, é um presente. Então, essas bênçãos, elas são estendidas de uma forma ampla, não só de um lado material, mas de uma forma ampla. Então, você pode ser alcançado hoje. Uma das maiores bênçãos é a salvação em Cristo Jesus. Então, se tiver isso aí, grandes tesouros muito maiores estão preparados para nós lá nos céus. Mas Deus deixa o seu perecer aqui na terra? Não. Ele ajuda até o fim. É verdade. Né, presbítero Francisco? Com certeza. Ele dá o sustento. E se ele quiser te dar riqueza, ele te dá. Mas o evangelho, ele é limpo, ele é claro. O foco do evangelho é salvação das almas. Isso. Essa é a maior bênção, né, presbítero Francisco? Com certeza. E o comentarista, ele diz aqui, no terceiro subponto, do primeiro ponto, ele diz assim: o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Interrogação. Jesus não estava condenando a adquirir bens materiais, não, Bruno. A gente já falou bem claro. Né? Isso. Né? Até porque, lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 10, diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece, e elas não acrescentam dores, não, irmãos. Então, a gente começa a compreender. E o que Jesus estava trazendo à tona sobre os bens materiais, ele vai dizer a Abraão, lá em Gênesis, né? 14, do 18 ao 20, e o 24 primeiro, Isaac, Jacó, Salomão, né? Tem os textos aqui. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou: recolhei os pedaços, né, que sobraram, que sobejaram, para que nada se perca. Então, aqui eu quero abrir um parênteses aqui, mas dentro do contexto, Bruno, e dizer que você trabalha e você tem a sua forma de economizar, Deus não vai lhe condenar por isso, não. Até porque muitas vezes a gente está juntando, separando um dinheiro, guardando 50, 30, 20, Bruno, e de repente serve para uma enfermidade, alguém está doente, você vai e compra um remédio. Então, aquele dinheiro supriu aquela necessidade, né? Mas juntar e passar necessidade, muitas vezes as pessoas fazem isso, aí foge. E Jesus ele é muito preciso nisso aí. E o crente, irmãos, que conhece as Sagradas Escrituras, ele sabe de que tudo que temos pertence a Deus e de que todas as bênçãos vêm dele. É tudo dele, irmãos. Então nós devemos ser gratos, nós devemos agradecer também em forma de retribuir com bênçãos financeiras. Por que não? A gente recebe o nosso salário e separamos o nosso dízimo. Eu sei que não é um assunto aqui, mas é uma forma de você agradecer. É gratidão a Deus, porque Ele não te deu saúde, você não trabalhou o mês todo, então seja grato a Deus, que é uma forma de você abençoar, né, a obra do Senhor. Isso não está no contexto, irmãos, que nós estamos comentando, mas eu senti o desejo de falar. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ou acumular egoísta, tá vendo? Precisamos ser como os crentes do primeiro século, irmãos, cujo coração e a alma eram em um e todas as coisas eram em comum. Atos, eu até mencionei esse texto
a semana passada aqui, trazendo o assunto sobre o jejum e a oração com o nosso irmão professor Eduardo Fernandes. Então, a igreja primitiva, Bruno, ela cresceu muito porque ela tinha tudo isso em comum, né? Eles faziam de coração, e é isso que Deus quer, irmão. Se a gente for observar cada tema, cada lição desse trimestre, Bruno, vai falar sobre o coração. E o coração, ele deve estar desprendido de tudo isso, irmão, para que Deus venha se utilizar de cada um de nós. Quando o senhor tocou no assunto e entrou dentro desse terceiro ponto, né? O cristão precisa saber sobre os bens materiais. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Ter bens materiais é pecado? Não. Não. Você ter condição financeira, ter uma boa condição financeira é pecado? Não. Não é pecado. Aí, como o senhor falou, o nosso comentarista, ele citou alguns homens que foram muito bens, prósperos, né? E tiveram riquezas. A gente pode ver isso na vida de Abraão. E muita gente hoje prega esses homens, pega esse exemplo desses homens para pregar o evangelho dentro desse contexto de prosperidade. Aí tá fora. O evangelho, o tal famoso evangelho da prosperidade, que a gente aqui anda na contramão de sair, né, presbítero Francisco? Muito bem. Nós estamos aqui esmiuçando o que o crente deve ou não deve fazer quando tiver dentro desse posicionamento financeiro. De acordo com o que Jesus ensinou no dentro monte. Do Evangelho. Né? Dentro do Sermão do Monte. Do Sermão do Monte. Desse jeito. E a gente vai ver que falou de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Salomão. A gente sabe que Salomão, trazendo os exemplos, e o último foi Salomão, e me chamou a atenção por ser o último. Salomão foi o homem mais rico do mundo. E a Bíblia diz que a sabedoria que ele teve, antes dele não tiveram, nem depois dele isso haveria. Então, a gente vai ver que era um homem que tinha uma sabedoria tal. E ele não pediu riqueza, não, ele pediu sabedoria. Pediu sabedoria. Mas Deus deu a ele riqueza. Deus deu a ele sabedoria. Mas para você ver como o homem é falho. Mesmo sendo Salomão escolhido também por Deus, porque foi Deus que deu o trono a Salomão, a gente sabe disso. Mas Salomão, o seu coração foi corrompido. Isso. Pela avareza também. Olha aí. Então, esse assunto está maravilhoso, Bruno, porque a gente está destrinchando todo o assunto relacionado a isso aí, a avareza. E a gente vai ver isso, presbítero, essa consequência na vida de Salomão para todo Israel. A gente vai ver a decadência de Israel por conta do coração de um homem mal intencionado que adorou outros deuses. Por quê? Porque se achou que era o grande, que era o melhor, que era o mais sábio, que realmente foi, mas porém se desviou, né? Mas a gente vai ver essa consequência do pecado. A Bíblia diz que por conta disso o reino foi dividido. Isso. Não se dividiu na vida de Salomão, mas do filho. Isso. E nós estudamos sobre isso, as tribos foram, né, repartidas. 2 ficou para um lado, 10 ficou para outro. E a gente vai ver essa consequência até hoje, né? A gente sabe a história dos samaritanos, a gente conhece a história de Israel, a gente vê os conflitos que existem até hoje em Israel. Então assim, a gente sabe que o pecado existe consequência, assim como foi também na vida de Davi. Isso. Sendo que foi diferente, o contexto foi diferente da vida de Davi para a de Salomão, mas a gente sabe que todo o pecado ele gera consequências. Com certeza, verdade. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente concluímos o primeiro ponto e já vamos adentrar para o segundo, irmãos. E o segundo, meu querido irmão Bruno, vai falar sobre a idolatria ao dinheiro. Aí o comentarista ele colocou aqui algo bem interessante. Ele bota no primeiro ponto
subponto, ele diz: o coração no lugar certo. Nossos corações, irmãos, não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança devem estar em Jesus. Em breve Cristo voltará para arrebatar a igreja, aleluia, e não levaremos nada deste mundo, irmãos, porém as nossas obras serão provadas pelo fogo. Glória a Jesus. Que coisa linda. Então a gente começa a compreender, irmãos, teremos de prestar conta. Se você for ver lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 5 e o versículo 10, a gente vai ver essa prestação de conta à igreja. Ou você e eu, ou você pensa que nós não vamos prestar conta de tudo que a gente faz, de tudo que a gente fala? Sim, com certeza. E o comentarista aqui, ele faz menção disso. Teremos de prestar conta como um mordomo de tudo que fizemos em nossos bens e talentos, segundo a parábola do mordomo fiel, que está lá em Lucas capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. Então, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a injustiça e a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na comunhão e emprega as riquezas deste mundo. Olha só, Bruno, o que é que o senhor tem a trazer para a gente também aí nesse primeiro subponto do segundo ponto? O coração no lugar certo. Né? O coração no lugar certo. Olha o que o livro de Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Eclesiastes, ele também mostra, né, essa questão de quem tem nunca está satisfeito com o que tem. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Isso. Preste atenção, presbítero. É verdade. Quanto mais você, se você viver com salário mínimo, você sobrevive com esse salário mínimo, que infelizmente hoje está difícil, mas sobrevive, né? Aí a gente vai, se você ganhar 10 salários mínimos, você vai continuar dependendo da tua, onde estiver o teu coração. Olha só, o segredo está aí. Está aqui nesse princípio do primeiro ponto, que é o coração no lugar certo. Onde é que está o coração? Será que está no dinheiro? Ou será que está em Deus? A gente vê mostrando na Bíblia, literalmente, que o montante em si, ele não faz a diferença. O montante não. Isso. É onde o coração está aplicado. A gente vê aquela viúva, aquela senhora, que deu tudo que tinha. E era tão pouco aos homens, mas diante de Deus foi tão grande que foi maior do que todos que ali ofertaram. Então imagine só, tantos homens ricos e poderosos ali, fariseus, saduceus, homens que tinham condições financeiras, mas aquela mulher foi a que mais deu. Isso. Então não é a quantidade, é a forma que você oferta. Isso. É como você se dispõe diante de Deus, como você se comporta diante do Senhor. É a intenção verdadeira do teu coração diante de Deus. Aí a coisa é diferente. Então é mais ou menos isso aí que esse primeiro ponto do segundo tópico vai abordar, né, presbítero? Desse jeito. O coração no lugar certo. E endossando mais o que o senhor disse, eu falei no princípio da nossa aula que tudo estava centralizado na leitura bíblica. Foi por isso que Jesus disse lá no capítulo 6 e o versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha só, irmãos. Então, dentro do que já foi falado, o irmão Bruno citou o texto lá em Eclesiastes, e ele leu o versículo 10, mas eu queria ler o versículo 11 e 12, para os irmãos verem a importância de onde está o coração, né? O coração está no lugar certo. Se o teu coração estiver no lugar certo, irmãos, você vai entender o que o texto vai dizer agora. No versículo 11 diz assim: onde
a fazenda se multiplica, lá em Eclesiastes 5:11. Aí se multiplicam também os que a comem, que mais proveito, pois, têm os seus donos, do que verem com os seus olhos. Aí, olha só, quando o coração está centralizado dentro da vontade de Deus, Bruno. Aí no versículo 12 diz: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fortuna do rico não o deixa dormir. Olha só, irmãos, é interessante, dentro do que nós estamos falando, Bruno. É verdade. Então, onde está o teu coração? Se o teu coração estiver confiante no Senhor, você vai... Irmão, Bruno, olha, eu fico tão maravilhado, Bruno, que eu trabalho, tenho as minhas atividades, a minha ocupação no trabalho, eu faço o meu devocional todos os dias, eu medito na palavra, eu estudo a lição, todo dia eu faço isso, irmão, para a glória de Deus. Mas quando eu chego em casa e oro antes de dormir, irmãos, eu durmo um sono tão gostoso, Bruno. Glória. A minha esposa diz: chega eu ronco. Agora, por que, irmãos? Eu procuro estar inserido dentro do contexto. Verdade. Se eu fiz a coisa boa, se eu pratiquei o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro diante do meu Deus, né, no trabalho, onde eu estiver, irmãos, então isso vai proporcionar para mim um sono maravilhoso. Né? Verdade. Então o texto aqui, irmãos, ele fala tremendamente, esse texto que eu citei. Ele fala tremendamente. Salmos 37:16 diz assim: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Olha só. Olha só. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Então, assim, por que o Salmo está dizendo isso? Porque o salmista está expressando isso. Para quê? Para que glória a Deus, a gente não venha colocar o nosso coração exatamente nas riquezas, nos bens materiais, mas sim no Senhor, esperando no Senhor. E o terceiro tópico, quando a gente chegar lá, a gente vai ver que o comentarista ele vai abordar sobre ansiedade, sobre a gente estar ansioso pelas coisas, por galgar coisas aqui, né? Correr atrás para dar o sustento, o corre-corre do dia a dia, o nosso dia a dia. Mas ele vem falar o que Jesus falou na sua palavra ali em Mateus capítulo 4, para a gente não correr atrás dessas coisas, não ter ansiedade sobre isso, porque ele cuida de nós, ele tem cuidado de nós, né, presbítero? Cuida. Glória a Deus. Glória a Jesus. E o segundo subponto vai dizer assim: idolatrando a Mamon. Olha só o que o comentarista colocou aqui. Cristo nos chama para uma tomada de decisão, a juntar tesouros da terra, irmãos, ou nos céus. Inclusive até a gente já deu uma pincelada, né? A juntar tesouro na terra ou nos céus, irmãos, servir a Deus ou a Mamon. Lembre-se de que a dedicação de um desses vai gerar a exclusão do outro, tá vendo? Pois não há qualquer possibilidade de harmonia, de se harmonizar um com o outro. Não. Nosso coração pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Deus deseja a lealdade do seu povo. No momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto e os bens, a Mamon pode oferecer certamente o que, Bruno? Deixa eu ler aqui. Sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidas. Olha só o que o comentarista colocou. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará a escolha errada, pois ele sabe que ele abomina a idolatria, irmão. Deus abomina, né? Não terás outros deuses diante de mim. E foi isso que muitas pessoas fez no Antigo Testamento, né? Verdade. O irmão Bruno citou aqui. Então, o que é que o senhor tem a trazer dentro desse segundo subponto, meu querido irmão Bruno? O mais interessante é que, abordando esse ponto, na questão da idolatria Mamon, a gente sabe que houve uma seleção da parte de Jesus para com seus discípulos, e entre os 12 tinha um
que era o que era do financeiro, aquele Isso. que mexia com dinheiro, aquele que se corrompeu, aquele que se vendeu, aquele que vendeu tudo que ele viu, tudo que ele conseguiu tocar com suas mãos. Porque João, ele expressa que a palavra se fez carne e habitou entre nós. E o privilégio de um homem estar junto do mestre, Que privilégio. estar junto de Deus, Que privilégio. aprender com ele, mas não o reconhecer como Senhor, se vender por míseras moedas, trocar os maiores tesouros que estavam guardados por toda a eternidade, né, com Cristo, e ele trocar por míseras moedas. E a gente vai ver que isso foi algo que teve uma consequência tremenda na vida de Judas, né? Terrível, posso dizer assim, que na minha visão vai perdurar por toda a eternidade, porque é uma decisão dele ter vendido o mestre, de ter se vendido, né? A gente vê que ele, quem era que Judas estava adorando naquele momento? Pois é. O que Judas estava vendo? Porque Judas tinha uma visão como os judeus têm hoje também. Esperava o Messias que viria reinar como homem, que viria ser um governante. Quem sabe um né? político. Um político, É. governante político. Isso. Que viesse livrar da mão de Roma, das mãos de Roma. Mas Jesus veio para salvar o mundo. Glória a Deus. Né? E Judas não viu isso. Judas não teve essa percepção e se vendeu. Mas eu louvo a Deus que ficou como exemplo para a igreja. Com certeza. A gente vê outro exemplo, é Ananias e Safira. Pessoas que estavam aos pés dos apóstolos. A Bíblia diz que a igreja crescia, como o senhor já bem citou, né? Em comunhão, no partir do pão. Na oração. Né? Todos vendiam os seus bens e doavam aos pés dos apóstolos. Isso. E eles repartiam ao povo, né? No meio dos crentes. E era algo divino. Era Deus agindo no meio do povo. Mas a partir do momento que você deixa o teu coração voltado para o dinheiro, que foi o que aconteceu com Ananias e Safira, porque se eles disseram, não, eu vou vender as minhas terras e vou doar tudo, o erro foi esse. Olha, eu vou vender e vou doar uma parte. Não, vou doar tudo. Mas em vez de doar tudo, ele disse, olha, o valor é esse. Reteve uma parte. E a consequência foi a morte. Né? Pior que combinou com a esposa, né? Combinou, e a esposa justo. também. Todos os dois pereceram por conta do pecado da idolatria ao dinheiro. Isso. Tentaram enganar quem? Será que tentaram enganar Pedro? Ou tentaram enganar os discípulos? Tentaram enganar os apóstolos? Tentaram enganar a igreja? Não, tentaram enganar Deus. E Deus não se engana. O Espírito Santo se revelou ali naquele momento. E houve uma consequência. Houve. Então a idolatria, a mamon, é muito perigoso. Principalmente, não só aqui na terra, viu? Mas na eternidade. Na eternidade. Pense nisso. Glória a Deus. Glória a Jesus. E eu para a gente fechar esse segundo ponto, subponto, Bruno falou uma coisa bem interessante, não se vender, né? Isso. E os irmãos me permitam, esse ano é ano de eleição, Bruno. E é preciso tomar muito cuidado, irmãos. Verdade. Olhe, é preciso tomar muito cuidado. Os irmãos podem exercer a sua cidadania, mas com muita cautela, muito cuidado, porque talvez surgem, ou irão surgir muitas propostas. Fecha o parente e vamos entrar na riqueza condenada por Deus. Olha só, na parábola do rico insensato, Lucas 12, do 13 ao 21, Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. O primeiro,
O primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo o que sua alma precisava era de bens materiais. A gente vai ver, os irmãos, Bruno já está até olhando aqui, né? Para depois ele também fazer o seu comentário. Tá certo? Tudo que ele achava era que a sua alma precisava era de bens materiais. Em segundo lugar, entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais. De modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência, irmãos. Olha só. E o terceiro erro era acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo de que logo seria intimado para aparecer ou comparecer perante Deus. Está vendo, irmãos? Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança nela. Mas, infelizmente, vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, Bruno, onde muitos só pensam em lucros, em benefícios materiais e por aí vai. E o que é que o senhor tem a dizer, Bruno? É desse jeito, viu, presbítero? Dentro desse contexto que o senhor está falando, a riqueza condenada por Cristo, a gente vai ver um exemplo. O senhor trouxe a visão do rico insensato, e eu agora vou para outro personagem, outra passagem. Isso. Que a gente vê que é citado como rico, mas a gente vai ver o fim de ambos. É a parábola do rico e Lázaro. O interessante é que Lázaro é tratado como, é chamado pelo nome, mas o rico não se sabe o nome do rico. Qual é o nome do rico? Quem era esse rico? A gente pode tentar entender quem era esse rico pela forma dele se vestir, pelas suas vestimentas, pelo seu comportamento. A gente sabe que era um homem da alta graduação, da questão dos saduceus, não, dos escribas. Os escribas, fariseus, escribas. Na hora que dá um branco, né? Mas a gente vai ver que esse homem aqui era da tribo de Levi. A gente vai ver que ele usava linho, podia ser um sacerdote pelas suas vestimentas. E a gente vai ver que era um homem muito honrado, um homem que tinha muito dinheiro. Inclusive, na sua casa o banquete era grande, mas Lázaro comia as migalhas que caíam da sua mesa, junto com os cães. Um homem que não tinha nem a sensibilidade de ser tocado e oferecer uma comida àquele homem. Mas a gente vai ver qual foi o fim desse homem. Então, é onde ele estava aplicando o coração. Era um homem que fazia parte da linhagem, se vestia muito bem, podia ser um sacerdote pelas suas vestimentas, né? E a gente vê que o seu coração não estava aplicado em Deus em momento nenhum. Em nenhum momento ele honrava a Deus com o seu comportamento, com as suas atitudes, e muito menos com o que ele tinha. Porque a partir do momento quando nós temos uma condição, tem que ser para a glória de Deus. Isso. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Verdade. E a gente vê que não era isso que esse homem fazia. O fim desse homem foi... A gente vê que Lázaro foi para o seio de Abraão, desfrutar das benesses que ele não desfrutou na terra. E o homem, onde ele aplicou o seu coração, foi desfrutar do que ele tinha plantado na terra. Exatamente. Olha aí, olha só a diferença. E a gente vai ver que é o lugar de tormento, de dor. E isso se chama eternidade. Vai haver um dia, mas ele já, infelizmente, a oportunidade é dada para todos, presbítero. É verdade. Né? O presente é dado a mim, a você. O presente que Cristo veio trazer, que Deus enviou para nós, é dado a toda a humanidade.
Só basta você pegar, segurar o teu presente, que é a salvação em Cristo Jesus. É crer, é pela fé. E é isso que nós estamos dizendo neste dia. Que você entenda que as riquezas maiores estão reservadas para nós na eternidade. Com Cristo. Glória a Deus. A riqueza desse mundo aqui já está condenada, a justiça de Deus já decretou, tudo vai se acabar aqui, tudo vai ficar, presbítero. É verdade, meu querido, é verdade, desse jeito. Agora lá é glória, Olha, coisas grandes que tem preparado para nós. O senhor falou aí, eu aprovo. E eu quero citar um texto, Bruno, que vai dar mais ênfase ao que o senhor falou. Sim, senhor. Que está dentro do capítulo 6 de Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 6. Olha só o que é que Paulo diz, irmãos. Esse texto é tremendo dentro do que o nosso querido irmão Bruno já falou aí. O versículo 17 diz assim: mando aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Aí ele diz no versículo 18: que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartem de boa mente e sejam comunicáveis. Agora o que é que, para fechar, no versículo 19, Bruno, o que é que diz? Que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Fechou, irmão. Olha só, irmão. Entesorem para si no futuro e que possam alcançar a vida eterna. É isso o objetivo que Jesus estava trazendo ali, irmãos, no Sermão do Monte, para os discípulos, ensinando da melhor e da maior maneira possível. Que hoje, para nós, irmão Bruno e meus queridos irmãos que estão nos acompanhando, fica mais fácil para a gente ter essa compreensão, Bruno. É verdade. Nós temos essa compreensão. Primeiro que nós temos o Espírito Santo, que habita em nós. E esse ensinamento, irmãos, ele está sendo maravilhoso para mim e para você. Eu tenho certeza absoluta, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós fechamos, Bruno, esse segundo ponto. Isso. E vamos adentrar para o terceiro ponto, onde iremos falar sobre vivendo a quietude espiritual em Deus. Eita, coisa boa. Os males advindos das preocupações. Isso, irmãos, tem trazido tanta coisa para a igreja, infelizmente. A ansiedade, sabe, o desejo, e vai ser bem destrinchado, creio eu, em nome de Jesus. Os males advindos das preocupações. Devemos estar sempre alerta. O comentarista, ele já entra, né, alerta, pois não é somente mamon que pode nos levar à queda. Verdade. Ou seja, o dinheiro, a avareza, né, o coração preso naquilo, ou que busca com ansiedade aquilo que muitas vezes você quer, muitas vezes não é nem para a glória de Deus, como o nosso irmão, mas é para o seu bem próprio. Isso devemos tomar muito cuidado. Não somente a mamão que pode levar à queda, mas as preocupações demasiadas como o futuro com a nossa subsistência, irmão Bruno, podem comprometer a nossa vida espiritual e até mesmo a nossa saúde mental, irmão. Verdade. Isso é profundo, irmão Bruno. O senhor tem alguma coisa a trazer pra gente aí? Tenho. Glória a Jesus. Os males advindos das preocupações. Como o senhor bem leu, toda preocupação do ser humano, não é que você não deva não ter preocupação. Você não deve. Claro que a gente se preocupa com algumas coisas, mas ele está falando aqui de ansiedade.
de você se preocupar demasiadamente, se frustrar, se estressar, se preocupar, a um ponto de até se desequilibrar psicologicamente, né? O nosso comentarista, ele está tratando que isso pode afetar a psique do homem, pode afetar a mente. A pessoa pode até entrar em depressão. Justamente. E hoje, um dos maiores causadores de depressão e de suicídio é a área financeira. É onde você coloca o coração, é onde você está voltado. Eu me faço me lembrar da minha vida também, eu me coloco nessa posição, porque eu acho que, pelo que eu já vivi e o que eu já passei, eu acho assim, se eu não tivesse com Jesus, eu acho que nem aqui eu estaria, presbítero Francisco. É verdade, com certeza. Porque a partir do momento que você tem uma vida estabilizada, você trabalha em algo e de uma hora para outra aquilo não chega como você queria que estivesse. Eu digo, não, antes que chegue a um ponto maior, eu vou fechar. E foi a empresa que eu tinha, eu fechei, tomei a posição de fechar. Deus disse que tinha chegado o tempo, chegou o tempo, então pronto, né? E eu louvo a Deus porque eu não deixei isso mexer com a minha psique. Porque eu não estou aqui para ter uma posição social para ninguém me ver, não. Não, porque eu tenho que permanecer com a empresa, porque eu tenho que estar num status. O povo tem que me ver quem eu sou, o que eu tenho que demonstrar o que eu tenho, o que eu sou, a empresa que eu tenho. Não, irmão, isso não vale nada, não. Isso é passageiro, é verdade. Isso é passageiro, é transitório. Isso vai ficar. E até aqui não me faltou nada, Jesus tem suprido todas as necessidades. Eu corro. Claro. Eu batalho. Eu vou atrás dos meus objetivos, sim. Mas dizer que eu já passei necessidade, de forma nenhuma. Até aqui tem me ajudado o Senhor. Glória. Sabe, presbítero? Amém. Tem faltado nada. Amém. Ele Glória supre. a Deus. Ele supre as nossas necessidades. Glória a Deus. É verdade, é verdade. Então isso é importante, Bruno, que o senhor falou aqui, né? Dentro desse contexto. Então, ele já nos concedeu, como bem falou o irmão Bruno, a salvação, né? Então, irmãos, não podemos viver como Marta, o comentarista ele até cita, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou andar distraída de muitos serviços. O que o comentarista ele quer trazer para nós, irmãos, é o que Jesus também nos ensinou, que nós devemos estar diante de Deus, buscar primeiro o seu reino, que ele vai suprir as nossas necessidades quando nós colocarmos a nossa confiança, a nossa esperança no Deus que nós servimos. Bruno, eu tenho certeza que essas coisas que está permeando a nossa vida física, Deus vai suprir. Ele é o nosso supridor, né? É aquele que tem suprido a nossa vida. É como o irmão Bruno disse, nós temos que batalhar, temos que trabalhar, mas Deus está vendo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando não estamos em equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso, irmãos, roubam a nossa comunhão com Deus. Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, mas jamais podemos esquecer de que a nossa tarefa mais importante é a nossa devoção e adoração a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Ô irmãos, eu fico tão feliz, Bruno. Esse texto aqui, ele está inserido na minha vida. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Para a glória de Deus. Quando eu chego no trabalho e eu faço o meu devocional, eu tenho certeza que Deus já está recebendo. Certeza. Né? E eu oro pelos meus irmãos, onde eu congrego, pela nossa nação, pelos nossos irmãos que estão enfermos, e eu tenho certeza, irmão Bruno, que eu estou contribuindo, além da minha vida espiritual, eu estou contribuindo para o reino de Deus, ajudando outras pessoas através da oração. Verdade. Então isso é muito gratificante e a minha alma se alegra com isso. O mais interessante dentro desse contexto é a gente manter esse equilíbrio. Tem gente que se torna fanática.
Não pode. Tem gente que ela coloca só a religião, a religiosidade, ela vai ao extremo. E Deus ele não chama você para ser extremista. Deus é um Deus equilibrado. A gente vai ver um exemplo, olha só, biblicamente falando, lá Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, a gente vê que eles estavam tão assim preocupados com a vinda de Jesus, tão ansiosos com a vinda de Cristo, que até de trabalhar eles pararam. Os homens tinham parado e esperando e preocupados, ansiosos com aqueles que já tinham partido, morrido, aqueles que já tinham descansado no Senhor. E a gente vai ver que Paulo começa a tratar de uma forma sutil, de uma forma espiritual, mostrando que Jesus virá, mas que há tempo para todas as coisas. É o que diz lá em Eclesiastes. Né, presbítero Francisco? Isso. Então, existe tempo para trabalhar, tem um momento que você vai. Agora, não é para aparecer. Não, vou para a igreja porque o pastor tem que me ver. Não! Você tem que ir à igreja para louvar e adorar o nome de Jesus. Esse é o objetivo. Né? Esse é o objetivo. É onde está o teu coração. Será que você está indo para a igreja para adorar? Será que você está indo deixar a tua oferta para realmente entregar o melhor ao Senhor? Então a gente tem que fazer entregar o melhor ao Senhor. Isso. Né? Ser equilibrado, nivelado. É isso que Jesus quer, presbítero Francisco. É verdade. E Paulo, ele no capítulo 4, na carta aos Filipenses, o versículo 6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, olha só, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Então, Paulo ele faz menção do que Jesus falou, né? E nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. Deus não tem cuidado, irmãos, mas a ansiedade, né? O desejo de querer, o desejo de querer as coisas que muitas vezes você até inveja. Tem pessoas que têm inveja de outro, porque algumas pessoas têm aquilo que Deus deu a ele e as pessoas desejam. Mas, meu irmão, você só tem aquilo que Deus quer. É verdade. Mas o segredo está voltado em nossa sinceridade, em nosso coração. E se pudermos viver sem inquietação, irmãos, quando tomamos consciência de que somos filhos de Deus, a quem seu cuidado é especial para conosco, né? Então, os que vivem com os maus pensamentos, em aflições, angústias, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, olha só, pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas. Então, sossega o teu coração, minha irmã, sossega o teu coração, meu irmão, confia, acredite. Irmão, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas se você colocar a sua confiança em Deus, Deus vai suprir. Sabe, se está faltando mantimento, se está faltando vestimenta, se está faltando alimento, Deus vai usar alguém para te suprir. Creia tão somente. É verdade. Irmão Bruno, e para a gente encerrar, Bruno, vivendo sossegados em Deus. Não viva inquieto, preocupado com as aflições, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar a sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Jesus nos ensina que Deus cuida das aves, dos lírios do campo, de modo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. Está vendo, irmãos? As lindas flores são transitórias, efêmeras, logo se tornam inexistentes, mas o cuidado divino, olha aí, glória a Jesus, mas o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas. Não cuidará Ele dos seus filhos? Não cuidará Deus de nós? Para viver
A quietude o crente precisa buscar. Foi o que eu falei no início, irmãos. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Fecha aí, Bruno, para a gente encerrar em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse terceiro ponto é como o senhor já bem falou, né? Eu louvo a Deus por isso, que para viver sossegado, você tem que viver na dispensação de Deus. É isso que o comentarista... Você tem que estar direcionado por Deus. Isso. Parar de se preocupar com as coisas que... Não deixar de fazer. Não deixar de fazer a sua obrigação. Porque tem muita gente que acha que a preocupação demasiada é algo que traz mal à saúde. Isso. Né? Agora você se programar, se planejar, não é preocupação não. Você está se organizando. É diferente de organização de preocupação. Quando você se organiza, faz um projeto, faz uma meta, tem faz um planejamento. Faz um planejamento, tem um objetivo a ser atingido, isso não é pecado não. Não. Entendeu? É você também diferenciar as coisas. E viver sossegado, confiando no Senhor. Faz o planejamento, apresenta a Deus. Né? Cadê os teus planos? Tá aqui. Porque Deus, Ele dá estratégia ao homem, Ele dá sabedoria. Verdade. A gente vê isso em toda a Bíblia. Os homens bem-sucedidos da Bíblia foram homens que pediram a Deus sabedoria. Homens que estiveram na presença de Deus, se deleitaram diante de Deus e que foram e andaram na dispensação do Senhor. Mesmo alguns se desviando dos seus caminhos, mas no final ele ainda... Opa, deixa eu voltar aqui para o primeiro estágio, porque é bem melhor. Com Jesus é melhor. Com Jesus, né? É melhor, é verdade. Tem até um hino que fala sobre isso, né? E eu louvo a Deus, porque o intuito dessa aula é a gente compreender que a nossa segurança vem de Deus. Pronto. Tem essa compreensão que tudo vai dar certo. Vai. Né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos chegando ao fim, né, da nossa aula. Espero que os irmãos tenham acompanhado, né, e você pode, nesse momento, compartilhar para outros grupos, para pessoas que você conhece, né, os irmãos da igreja, de outra denominação, quem sabe, de outra congregação, enfim, você tem toda a liberdade de compartilhar esse ensinamento que nós hoje trouxemos aqui. E eu louvo a Deus pela vida do nosso amigo irmão Bruno. Eu sempre me sinto honrado e privilegiado quando estou ao lado dele ministrando a aula. Para mim é uma satisfação muito grande. Deus abençoe a sua vida, meu querido. E os irmãos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Suas considerações finais, irmão Bruno. Posso dizer ao senhor que estamos juntos. Pronto. Glória a Deus. E vamos avante. Eu louvo a Deus porque Deus, Ele tem tratado conosco, tem nos ajudado, sabe? Isso é um tratamento. É verdade. Isso serve para crente, para não crente. Serve aquele que ouve e aplica, vai ver a diferença. Isso aqui é uma aplicação para a vida, para o dia a dia. Isso é no trabalho, isso é na escola, isso é na tua casa, isso é no teu bairro, isso é em todo lugar. Se você extrair o melhor dessas palavras que Deus tem falado ao teu coração, extrair aquilo que há necessidade na tua vida, eu tenho certeza, e você aplicar, eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer, né, presbítero Francisco? E o principal objetivo, perseverar até o fim para chegar no céu. Eita, a maior riqueza. É a maior riqueza. Oh, glória. Glória a Jesus. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Pai bendito, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, na tua presença, Pai. Pai, teu nome seja engrandecido para todo sempre, Deus. Deus, obrigado, Senhor, por este estudo. Aplica em nossos corações, Senhor. Aplica na nossa vida, Pai. No nosso dia a dia, Deus. Para que possamos, Senhor, fazer a tua vontade, andar nos teus caminhos.
que possamos, Senhor, fazer aquilo que te apraz, Deus, e nós possamos colocar o nosso coração no lugar certo, que é a tua vontade, Deus. Obrigado por tudo, ajuda cada um de nós, ajuda os ouvintes, ajuda aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, ajuda nosso diretor, os irmãos e amigos e professores que participam, Senhor, dessa escola bíblica, que o Senhor possa estar ajudando e capacitando a cada um, Deus. É assim que eu te oro e te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. No caminho ajuda. Amados irmãos, a paz do Senhor. Alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar nossa história. Final de mais um programa EBD Online. Até nosso próximo programa. Rede PG de Comunicação, levando Jesus até você.